Fala pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês 15 dicas aí, 15 regras, 15 segredos do que você deve ou não deve fazer numa altcoin season, certo? Então agora a gente está vivendo um momento muito positivo nos mercados, a gente tem visto praticamente qualquer criptomoeda, qualquer altcoin que você investiu nos últimos meses, nos últimos dias, nas últimas semanas, entregou ótimos retornos e a ideia do vídeo de hoje é te falar um pouco, dos principais erros que a galera costuma cometer ao investir em altcoins e também algumas dicas aí, para você se posicionar melhor e principalmente, conseguir sair desse mercado altista, desse movimento que a gente está tendo de alta com bons lucros no seu bolso, certo? Porque muita gente acaba no final entregando tudo de volta para o mercado. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já destrói o like aí embaixo e vem comigo. Então vamos lá, pessoal, a primeira dica, a primeira regra aí, seria o DYOR. Então, do your own research, faça a sua própria pesquisa. Parece algo meio estúpido de eu estar falando aqui, que você tem que pesquisar no que você está investindo, mas não, na verdade é algo que muita gente pula essa etapa quando vem investir no mercado de criptomoedas, e simplesmente pede uma diquinha, ouve ali um token, esse token vai explodir, bota o seu dinheiro nisso aqui e as pessoas investem, mas não sabem de fato no que é aquilo que elas estão colocando o dinheiro delas, certo? Então agora eu vou mostrar para vocês rapidamente como que você pode passar por um processo básico, assim, o mínimo de pesquisa que você tem que fazer antes de investir num token para você saber, com o que é aquilo que você está lidando. Então beleza, galera, para isso a gente vai utilizar aqui o aplicativo do CoinMarketCap, certo? E a gente vai pegar aqui qualquer moeda para vocês entenderem um pouco do processo, quando você vai pesquisar uma moeda, tentar entender do que ela se trata, certo? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, a Thorchain Rune, escolhi aleatoriamente, certo? E aqui você vai ter algumas informações sobre o projeto. Essas primeiras informações aqui sobre Market Cap e FDV são importantíssimas, elas falam sobre tokenomics, certo? A gente vai falar isso mais pra frente em outra dica, mas então eu vou pular para vocês entenderem mais a parte fundamentalista do que se trata o projeto, tá? A primeira coisa que você vai fazer, pesquisou ali o ticker nessa sua moeda, você vai vir aqui embaixo em website, vai abrir o site deste projeto e vai começar a ler aqui, e pesquisar do que se trata, o que eles fazem, se é algo interessante. Você vai tentar encontrar informações como quem são os investidores que estão por trás do projeto, quais são as parcerias que esse projeto tem, quem são os fundadores desse projeto, quem que é o time que está por trás, que está desenvolvendo. Isso daqui já é um grande eliminador, tá? Quando você vem procurar um projeto novo e você não consegue achar quem é o time, quem são os fundadores, só aparece uma fotinho de um NFT, alguma coisa, provavelmente isso é um mau sinal, tá? Se o time realmente é um time decente que está tentando construir algo bacana, normalmente eles vão ser muito fáceis de você encontrar quem eles são, certo? Então, primeiramente, o básico é isso, pesquise no website, entenda um pouco do que se trata o projeto, o time, Você pode ler o white paper também, vai ser novamente mais informações sobre o projeto. O white paper já é um pouco mais chato e denso de você ler, No site vai ser algo mais fácil, mais rápido de você ler. E por último, você tem que checar o X, tá? Você tem que dar uma olhada no Twitter desse projeto. No meio cripto, todos os projetos vão ter uma conta no X, certo? É onde eles colocam ali a sua principal rede social e passam toda e qualquer informação que você precisa saber sobre o projeto. Então, se eles têm um Twitter engajado, você vê eles postando parcerias, você vê eles postando que eles vão estar presentes em alguns eventos, você vê eles postando que vai ter alguma grande atualização em breve, isso é um bom sinal. Se eles não postam muito no X, tem poucos seguidores, não tem engajamento, também seria um mau sinal, tá, pessoal? Então por aqui você vai ficar por dentro de todas as novidades, então recomendo que você siga o projeto e acompanhe aquilo que você está investindo por aqui para ficar sabendo das novidades. Então é isso, pessoal, sem aprofundar muito, isso seria o mínimo que eu acho que você tem que fazer antes de investir em qualquer projeto. Checa o website, checa as redes sociais, tenta encontrar quem são os fundadores, o que eles estão para entregar, análise de tokenomics, a gente vai falar um pouco mais para frente, mas são alguns dos pontos básicos aí que vocês têm que ficar de olho. Então, dica número 2, diversificação de portfólio, certo? Novamente, isso aqui parece uma coisa besta, uma coisa boba, uma coisa simples, mas não é. Eu vejo muita gente cometendo erros na hora de diversificar o portfólio, certo? E não existe uma fórmula, uma regra mágica aí
do que você tem que fazer para diversificar. Isso vai variar muito e vai depender do seu perfil de investidor, do seu manejo, a sua gestão de risco, tá? Se você é uma pessoa que está investindo meio milhão, 1 milhão de reais, a sua gestão de risco vai ser totalmente diferente de alguém que está com 5 mil reais, 10 mil reais. Você não vai querer tomar tanto risco, né? Você vai ficar mais exposto no Bitcoin, por exemplo. Agora, alguém que tem 5 mil e quer evoluir muito esse capital, provavelmente você não vai ficar em algo como Bitcoin. Você vai tentar uma simetria maior em altcoins que podem te entregar o melhor retorno. Então, eu vou mostrar agora para vocês 3 modelos aí que eu vejo como uma boa forma de você diversificar o seu portfólio. Vamos lá, pessoal, aqui eu tenho 3 estruturas de diversificação de portfólio que eu acho interessante, tá? Isso aqui, novamente, não é algo mandatório, você vai mudar isso daqui de acordo com a sua estratégia, a sua realidade, o momento que a gente está do mercado, mas isso aqui é uma boa base aí para você se embasar e ter uma ideia de como estruturar o seu portfólio, certo? Então, o primeiro aqui, eu diria que é um portfólio mais balanceado, você está exposto ao risco, mas você também não está tomando um risco absurdo, você não foi aí, né, realmente pro tudo ou nada, que seria este primeiro portfólio, onde você vai manter aí mais ou menos 25% do seu capital em Bitcoin, você vai colocar mais ou menos 25% em large caps, né, então a gente tem aí o Ethereum, a gente tem a Solana, a gente tem a Chainlink, a gente tem a Near, são essas líderes dos setores, né, as maiores, outras maiores criptomoedas. Você vai ter 25% em stablecoins, tá? Eu gosto muito de sempre ter uma parte do meu portfólio em stablecoins, inclusive isso vai ser uma das outras regras lá pra frente, tá? Mas sempre acho bom você ter um capital de oportunidade para você estar preparado para qualquer tipo de movimentação do mercado. Se ele subir, você tá bem, se ele cair, você também tá bem, porque você ainda tem stables, e outros 25% aí sim em mid caps e low caps, nessas altcoins menores, mais arriscadas, mas que trazem a maior assimetria. Então esse aqui eu acho que é o mais balanceado, você não tem muito como errar vindo nisso daqui, certo? Mas, como eu falei, cada um tem o seu perfil, tá? Você pode ser uma pessoa mais conservadora e ter uma abordagem, por exemplo, onde você vai ter 70% em Bitcoin, 10% em large caps, né? Os seus Ethereum, Solana, Chainlink, 10% em stables e 10% em mid ou low caps, nessas altcoins pequenininhas, onde você está jogando uma graninha ali que pode virar nada ou pode fazer 10, 20, 30x ou até mais, certo? Então isso seria uma abordagem mais conservadora, ou então já tem a abordagem aí do cara que está vindo investir com 2 mil, 3 mil, 4, 5 mil, você não tem tanta grana assim, né? E você tá querendo se expor para um risco maior, mas uma assimetria um pouco maior, certo? Aí você pode sim, às vezes, nem pegar o Bitcoin, você está pensando no curto prazo em fazer muitas e muitas vezes, né? Você tem que focar uma parte em large caps também, não vai tudo para mid e low caps, essas moedas pequenininhas, porque isso aí é o segredo para perder dinheiro também, tá? Então, põe uma parte nas mais seguras, nas maiores, tem uma parte em stables e tem uma parte maior aí, onde você espalha nessas altcoins mais arriscadas. Então é isso aí, pessoal. É importante que você diversifique o seu portfólio. Seja se você é uma pessoa que toma mais risco ou menos risco, é importante você ter aí, né, uma divisão, uma noção de como que você quer ter seu portfólio estruturado. E aí, de repente, se essas mid e low caps, essas moedas bem pequenininhas que você colocou, cresceram muito de valor e já estão representando aí mais do que 50, 60, 80% do seu portfólio, às vezes é hora de você começar a realizar um pouco de lucro e fazer esse manejo, certo? Isso vai te ajudar a navegar esses ciclos, esses momentos do mercado. E outro ponto que é importante também de você diversificar são nas diferentes narrativas, tá? Então eu vejo muita gente que vem e aposta tudo no setor de AI. Sim, eu gosto do setor de AI, eu acho que ele vai performar muito bem, mas eu não colocaria todas as minhas fichas, né, em uma aposta só. Eu acho legal você também diversificar por setores e por tamanho das moedas, né, o market cap que a gente fala, para você ir descendo ou subindo na escala do risco de acordo com a sua realidade. Número 3 agora, pessoal, tenha alvos claros de entrada e de saída, certo? Então tem muita gente que chega, compra esse monte de criptomoedas, vai lá, comprou o que a galera indicou para você, mas não tem um preço-alvo, você não sabe quando que é hora de vender, em que preço que você deveria realizar um pouco desses lucros, em que data que você já estaria tomando cuidado e começando a realizar esses lucros. Então é muito importante que você tenha, né, esses time frames, esses alvos aí, né, para você realizar os lucros também, porque senão o que acontece é que você sobe, né, aproveita toda a corrida de alta, mas você não tinha um plano para realizar lucro, e aí quando o mercado vira, você acaba entregando tudo de volta para o mercado. Então eu vou mostrar aqui para vocês
duas dicas aí, né, duas formas de você montar esses alvos aí para vocês, né? Seja você olhando para um horizonte de tempo, né? Então até quando que eu vou segurar, ou seja, olhando para um horizonte de preço, tá? Então até que preço que eu vou continuar. Então, primeiramente falando sobre o horizonte de tempo, o mercado cripto ele costuma andar em ciclos, né? E se você olhar desde que ele foi lançado aí, né, desde que saiu o Bitcoin lá em 2008, primeiro halving de 2012, esses ciclos eles tendem a performar de forma muito parecida. É bizarro o quanto tudo sempre se encaixa, seja que tenha acontecido um mês antes ou um mês depois, as coisas costumam se alinhar muito perfeitamente. Então olhar para a história é algo que te ajuda, tá? E se você olhar historicamente, este ciclo de alta, né, esse ano de halving, deveria performar até aproximadamente o mês de outubro ou setembro, certo? É onde, na média, esse ciclo deveria acabar a partir do momento que a gente estourou o all-time high e a partir do momento que começou o halving, o que a história indica é que entre setembro e outubro deveria acabar esse ciclo, logo eu quero, pelo menos essa é a minha visão, estar realizando lucros antes do que isso, certo? Eu não vou esperar até o último dia do último mês onde deveria acabar, lá para agosto, julho, junho, maio até, eu já vou estar olhando para começar a realizar lucros significativos, porque historicamente o mês de setembro e outubro é o mês onde o mercado vira e o ciclo acaba. Então, antes disso, eu já quero estar realizando um pouco de lucro, certo? Então, isso é algo que a gente tem que ficar de olho, mas não somente isso, tá? Tem outros fatores, como por exemplo a questão macroeconômica, né? Cortes na taxa de juros, política monetária dos países, se eles estão numa política expansionista, se eles estão numa política contracionista. Eu não vou aprofundar muito nesse vídeo sobre isso, né? Porque é um vídeo que ficaria muito longo, mas se você quiser, tem um vídeo lá no canal do Mercado Bitcoin, onde eu falei um pouco sobre como prever os ciclos, né? Essas formas e fatores que você tem que ficar de olho para saber se a gente está chegando no final ou no começo do ciclo. Vou deixar isso linkado aqui na descrição, que é um vídeo muito massa, muito fera para você ver depois sobre os ciclos aí do Bitcoin, né? Esses fatores que influenciam quantitative tightening, quantitative easing, corte na taxa de juros e muito mais, certo? E um outro fator aí que mostra às vezes um termômetro aí de um timing, se você deveria estar realizando ou não, é a quantidade de leverage que a gente tem no sistema, tá? Então aqui, por meio desse site da CoinGlass, no Funding Rate Map, você consegue ver o quanto que as pessoas estão pagando para manter posições alavancadas, certo? E sempre que a gente tem níveis de alavancagem muito altos, tá? A galera tá pagando muito caro para manter essas posições, a gente costuma ter algum tipo de correção para limpar esse leverage. Não significa que é o fim do ciclo, mas pode acontecer algum tipo de correção para baixar esses níveis de alavancagem e a gente subir de forma mais saudável. Você pode ver que conforme eu estou gravando aqui, os níveis estão muito altos de alavancagem, né? A gente está nessa corzinha mais laranja, né? E aqui você pode ver, ó, 128%, 66%, 86%. Isso é o quanto que as pessoas estão pagando para manter essas posições alavancadas ao ano, né? Então, cara, a galera tá pagando caro, pode significar que em breve a gente tenha algum tipo de correção para limpar um pouco desse excesso de leverage, né? Se a gente olhar aqui no gráfico anual, vocês vão ver que lá em março, quando a gente bateu o all-time high pela primeira vez, estourou a máxima histórica, né? Os níveis de alavancagem estavam extremamente altos e a gente teve uma forte correção depois disso. Então isso é algo a se tomar cuidado, certo? Então vamos lá, pessoal, deixando de lado um pouco aí a questão do tempo, né? Esses são alguns dos fatores que eu observo na questão do timing. Vamos falar agora sobre alvos de preço, certo? Então eu vou mostrar uma ferramenta para vocês que ajuda você a ter uma noção, né, depois que um ativo estoura a sua máxima histórica, até onde ele pode subir. Claro, essa ferramenta ela não é 100% de garantia, não é 100% de certeza. Utilize isso junto a outras informações, como atualizações que vão sair sobre o projeto, entregas que eles têm para fazer, notícias que estão acontecendo e mais uma série de outros fatores, mas isso aqui é uma ferramenta que te ajuda a ter um norte, né? Você fala, pô, chegando aqui, eu já sei que esse é meu alvo 1, meu alvo 2, eu vou realizar alguma espécie de lucro, tá? Que é a extensão de Fibonacci. Você consegue achar ela aqui no TradingView e para você utilizar ela, você vai pegar o último fundo que a gente teve. Eu gosto de utilizar em períodos de time frames maiores, né? No caso eu estou no gráfico mensal, vou pegar esse último fundo aqui de 2022 com o topo que a gente fez ali em março e vou trazer para o último fundo que a gente fez ali em agosto, certo? E aí ele vai me indicar aqui alguns possíveis alvos de realização de lucro. Então meu alvo 1 vai ficar entre esses valores aqui, o meu alvo 2 nesse 2,618 e meu alvo 3, né, entre aqui estes últimos valores. Então assim eu consigo ter uma noção de onde eu quero começar a realizar lucro, certo? Mas também com certeza alinhado a outras informações no mercado.
Então, número 4 é o estudo de tokenomics, tá, pessoal? Então, isso aqui é importantíssimo que você analise antes de entrar em qualquer projeto, que é o estudo da economia por trás deste token. Então, todos esses tokens aí que a gente compra, seja a Chainlink, o Ethereum, a Solana, a Uniswap, a Aave, é como se você estivesse comprando uma espécie de ação daquela empresa cripto, certo? Só que as ações no mercado cripto, né, os tokens, eles não têm um padrão, uma regulamentação que diz como que eles têm que funcionar. Cada projeto vai funcionar de uma maneira diferente e vai criar a sua própria economia do seu token, tá? Para que esse token vai ser utilizado, né? A utilidade, isso é importante que você veja, se é um token que é só para governança, se ele é um token que vai ser usado para pagar taxas, se ele é um token que você vai usar para fazer stake e receber recompensas. Então, isso já é o primeiro ponto, né? Para que serve esse token e como que a distribuição desse token foi realizada, né? Eles entregaram quase tudo para os investidores e nada para a comunidade, ou eles entregaram boa parte para a comunidade e os investidores pegaram menos. Esses pontos influenciam, tá? Você sempre quer um projeto que tenda a ter entregado mais tokens para a comunidade do que para investidores. E por último, e não menos importante, na verdade, o mais importante, eu acredito, são os unlocks, tá? Porque nem sempre o projeto ele vai liberar todos os tokens de uma vez, tá? Então, por exemplo, você pode ter um projeto que vai ter 1 milhão de tokens, mas hoje no mercado eles só liberaram aproximadamente 100 mil tokens, ou seja, você tem ainda 900 mil tokens que estão para ser liberados e atingir o mercado. E na hora que eles forem liberados, muito provavelmente vai ter uma pressão vendedora, vai ter inflação naquele token e quem recebeu, né, pode acabar vendendo para você, né, se você estiver exposto nesse projeto. Então, por isso que a análise de tokenomics é fundamental e agora eu vou mostrar para vocês uma ferramenta que vai te indicar também, né, quando que podem acontecer esses possíveis unlocks. Então, a ferramenta que você pode utilizar para verificar esses unlocks, tá, é o tokenomics.ai. Esse aqui é o antigo Token Unlocks, é um site muito massa onde eu posso jogar aqui um projeto que eu invisto, por exemplo, a Parcel, e ele vai me trazer essas informações sobre o tokenomics deste projeto, tá? Então, se eu descer aqui, vocês vão ver, né, que a Parcel, por exemplo, tem apenas 8% dos seus tokens já liberados, né, soltos no mercado, mas tem ainda, né, mais 49% que estão travados para ser liberados e mais outros 43% que estão para ser liberados, mas ainda não foram decididas as datas, certo? Se você descer mais aqui ainda, você vai conseguir ver que ele vai te trazer informações também sobre quais datas e para quem que vão ser essas liberações, tá? Então, por exemplo, aqui a gente pode ver que em março do ano que vem, dia 31 de março, a gente vai ter um primeiro grande unlock de tokens Parcel, tá? E investidores que apoiaram antes o projeto vão começar a colocar as mãos nesse token. Logo, antes disso acontecer, eu quero estar vendendo a minha posição e estar longe desse projeto. Por quê? Porque esses investidores, muitas vezes, na grande maioria das vezes, vão querer realizar os lucros que eles tiveram, né? E vender esses tokens. Então, cria-se uma grande pressão vendedora quando você tem um grande unlock. E eu não gosto de investir antes de nenhum período de unlock, tá? Então, um mês antes eu já começo a zerar as minhas posições. Então, número 5, narrativas são mais relevantes do que tecnologia, tá, pessoal? Então, isso aqui é algo que é muito verdade no mercado de criptomoedas. As pessoas, elas costumam investir em histórias e não em códigos, certo? Então, se você tem uma narrativa que está muito quente, como por exemplo a inteligência artificial ou os real world assets, né, a tokenização de ativos do mundo real na blockchain, essas narrativas elas tendem a performar melhor do que outras narrativas que não têm tanta atenção, como por exemplo a narrativa de SocialFi, né, que são redes sociais descentralizados. Você não vê ninguém falando sobre isso, né? E se você for investir em um projeto nessa narrativa, mesmo que ele tenha uma tecnologia muito massa, o projeto seja bacana, dificilmente ele vai performar melhor do que uma narrativa que está mais quente, certo? Então é sempre importante você focar nas narrativas mais quentes. Número 6, roadmaps. Então isso aqui são todas as entregas que um projeto cripto ainda tem para fazer no futuro, certo? Então a maioria dos projetos, eles vão desenhar, né, bonitinho um roadmap com tudo que eles planejam entregar e as datas que eles planejam entregar cada atualização sobre o seu projeto, certo? Então é importante que você analise esse roadmap e acompanhe se o projeto, se o time, né, está realmente entregando aquilo que eles prometeram nas datas certas, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês como que vocês podem fazer para ter este acompanhamento. Então para isso eu vou pegar como exemplo esse projeto da Enk AI, que é uma microcap aí que eu estou investindo, tá? Um projeto bem pequeno, inclusive
tem uma tecnologia, uma narrativa interessante, vale vocês darem uma pesquisada depois. Mas esse projeto aqui, né, eu vim aqui no Twitter deles, você vai encontrar isso ou no Twitter, ou no site, ou no white paper, como a gente mostrou na dica 1, e aqui eu já encontrei o roadmap, tá? Então aqui eles mostram tudo que eles pretendem entregar ao longo desse ano, né? E também ao longo de 2025, que eles vão entregar em janeiro, no Q1, no Q2, no Q3, e aí eles vão entregando, né, todas as atualizações que eles pretendem trazer, certo? E aí você pode acompanhar justamente pelo próprio X, pelo próprio Twitter, eles vão estar postando aí, né, essas atualizações, se eles estão entregando as coisas a tempo, como é que tá saindo, se for algo grande eles vão fazer muitos anúncios, se eles não conseguirem talvez eles te justifiquem por aqui, então você tem que acompanhar e ficar de olho. O projeto está entregando muito e está fazendo tudo conforme eles prometeram, maravilhoso. Agora se eles estão sempre empurrando com a barriga, não estão entregando, não fazem muitos anúncios sobre, seria um mau sinal, certo? Então aqui já entra uma dica muito importante para você que está investindo no mercado cripto. Primeira coisa, você tem que ter um Twitter de criptomoedas, tá? Todas as informações vão estar por aqui, mas o que você pode fazer é criar uma lista aqui, galera, com todos os tokens que você investe, tá? Você vai clicar em mais listas, vir aqui em nova lista e aí você vai escrever aí, né, o nome, meu portfólio, adiciona esses tokens que você investe e entrando nessa lista, por exemplo, eu tenho algumas aqui, né, você vai encontrar somente posts sobre esses projetos que você está seguindo. Então assim você consegue semanalmente vir e ficar inteirado de tudo que está rolando nos principais projetos que você investe, tá? Eu não uso isso só para projetos, mas eu uso também para seguir os meus principais influenciadores, né? Filtrar aquele monte de coisa que aparece na sua linha do tempo do Twitter e ver só o que você está interessado, né? Então se eu quero me informar de DeFi, eu venho na minha lista de DeFi. Se eu quero saber de airdrops, eu venho na minha lista de airdrops, que eu já sei que só tem pessoas que postam sobre airdrops. Ou se eu quero ver sobre outra coisa, né, eu vou ter as minhas diferentes listas. Então isso daqui, eu acredito de verdade, pode ser uma das ferramentas mais poderosas que você vai ter como investidor de criptomoedas se você realmente trabalhar bem essas listas, quem que você adiciona nessas fontes de informação, né? Aqui que eu pego todas as minhas informações sobre o mercado, então crie as suas listas, crie um Twitter se você ainda não tem e me siga lá no meu perfil, @CryptoHand, e você também consegue seguir algumas das minhas listas, né? As que são públicas, você vai ter aqui acho que com 3 pontinhos, onde você consegue seguir as minhas listas já prontas também, certo, galera? Número 7, então, não se case com suas altcoins, certo, pessoal? As altcoins, elas são dates, elas não são romances. Então você vai utilizar daquelas altcoins para se divertir por algum tempo, para aumentar os seus lucros, mas vai chegar um momento onde você tem que saber a hora de acabar com aquilo ali, realizar lucros e colocar esse dinheiro em algo que você realmente sabe que vai ter valor no longo prazo, seja para você o Bitcoin ou então colocar em dólares, certo? Mas não se case com essa bag, não fique com essa altcoin para sempre, porque uma hora ou outra, quando o ciclo virar, pode ter certeza que a grande maioria, eu diria que 99% desses projetos vão ir a zero, tá? E você nunca mais vai ver o seu dinheiro se você holdar essa bag para sempre. Então saiba realizar lucros ao longo do caminho, né? E vá sempre vendendo um pouco com esse foco no longo prazo. Proteção de capital é muito mais importante do que lucros, tá? Lucro todo mundo vai fazer, o mercado tá uma maravilha, qualquer coisa que você compre vai te trazer resultados, mas o difícil mesmo é depois você sair desse mercado com esses lucros. Então, número 8, e essa daqui é uma das mais importantes que eu vejo muita gente cometendo esse erro por aí, é que menos é mais, certo, galera? Então, não monte um portfólio com 20, 30, 40 altcoins. Eu já dei consultoria para algumas pessoas, onde a pessoa ela nem sabia exatamente onde que estava todo o dinheiro dela. Ela comprou tantas altcoins, em tantas corretoras, em tantas carteiras, ela tinha tanto dinheiro espalhado, que você não consegue ter um controle daquilo que você está investindo. É impossível que você saiba tudo que está acontecendo em cada um desses projetos. Se você ainda tem um emprego, você tem outra coisa que você faz, você não acompanha esse mercado a todo instante. Então isso eu acho que é algo muito importante. Tenta concentrar o seu portfólio em no máximo ali 10 ou 15 altcoins, certo? Até eu que acompanho esse mercado todo dia não tenho muito mais do que isso, tá? Eu consigo, às vezes tem umas 20 e tal, mas é porque eu vivo disso, eu tô aqui todo santo dia e eu sei o que está acontecendo nesses projetos. Se você não vive desse mercado, não tá aqui todo dia, talvez não seja interessante você ter tantas altcoins. É melhor você concentrar em algumas que você tem mais convicção e acompanhar essas de perto, que daí você vai saber como que elas performam, o que tem para acontecer que pode influenciar o preço de cada uma delas e vai ter um investimento mais consciente, né? Um investimento mais embasado. Então essa aqui é uma que também é muito importante.
Número 9, não persiga pumps. Essa aqui é uma muito importante que eu vejo muita gente fazendo, que é o quê? Você vê aquela moeda ali, né, que subiu 30, 40, 200, 300% na última semana e você fala, puta, essas moedas que eu tô no lugar errado, eu tinha que estar investindo ali, eu vou trocar, e você tá olhando a grama do vizinho que tá mais verde, vende as suas moedas e compra uma moeda que subiu ali, né, 300 ou 40% num dia, e o que acontece? Normalmente no dia seguinte ou na próxima semana, a gente vai ver algum tipo de correção nessas moedas, né, as pessoas que tiveram todo esse lucro começam a realizar e você começa a ser a saída de liquidez dessa galera. E aquela moeda que você tinha antes, que você abandonou porque ela não estava subindo, mas que você sabia que era um bom projeto, aí sim ela começa a subir, começa a ter o seu momento e você fugiu, né? Porque você perseguiu o pump, mas os pumps eles vão rotacionando de narrativas para narrativas, certo? Então no começo dessa corrida, a gente tinha os memes correndo muito forte, e aí o momento era para você estar em memes. Mas depois, se você não estava em memes e comprou esses memes todos, né? A narrativa mudou e rotacionaram esses lucros. Ou seja, as moedas mais antigas começaram a subir. A gente viu XRP, Litecoin, ADA Cardano, Polkadot. E se você saiu dessas moedas e foi para os memes tiveram uma correção muito forte. Ou seja, você perseguiu o pump e na verdade você foi saída de liquidez. Aí se você voltar agora e entrar nessas moedas mais dinossauros, né, que acabaram de subir um monte, muito provavelmente a próxima rotação não vai ser nelas, né? Elas vão ter algum tipo de correção e o dinheiro vai ir para outro lugar. Por isso que você deve estudar, analisar, entender quais são as moedas que você realmente quer holdar para o longo prazo, que você sabe que elas vão ter o momento delas e ficar forte nos seus holds, tá? Então não fica perseguindo barras verdes. Normalmente, quase que 99% das vezes, o mercado vai te dar a oportunidade de entrar a um preço melhor do que o que você está vendo agora, né? Se você estiver sentindo muita FOMO para entrar que você perdeu, não faça uma entrada 100%, entra com uma pequena parte do seu capital, porque provavelmente lá na frente você vai ter uma oportunidade melhor de compra, certo? As correções, elas sempre vêm. Então vamos lá, pessoal, dica número 10, mas antes disso, se você está gostando desse vídeo até aqui, eu peço para você pausar ele rapidamente, destrói o like aí embaixo, que ajuda muito esse nosso trabalho e ajuda também a entregar esse conteúdo para mais pessoas, certo? Mas dito isso, vamos lá, dica número 10, sempre haverão correções, certo? Então você tem que saber que o mercado cripto ele é um mercado muito volátil e vão haver momentos onde a gente vai ter fortes correções, certo? Então às vezes o mercado ele chega a corrigir 10, 20%, isso no Bitcoin, você vai ver altcoins caindo 20, 30, 40, 50, 60% ou mais de prejuízo e isso é completamente normal, certo? Por isso que eu falo bastante, né? Falei algumas vezes já sobre esse vídeo, sobre você ter um capital de oportunidade. Tem uma parte do seu dinheiro em dólar para você poder aproveitar essas correções, essas oportunidades que o mercado te dá. Outra dica de ouro, né, é para você nunca investir 100% do seu capital quando você quer fazer uma entrada em uma criptomoeda. Então você viu um projeto ali que é muito quente, que é uma narrativa maneira, que você quer muito entrar, mas ele tá muito esticado, mas você tá com aquele FOMO, você acha que você vai perder o bonde. Cara, o que você pode fazer? Vai lá, faz um primeiro aporte de 30% do seu capital, né? E continua acompanhando aquele projeto de perto. Muito provavelmente, em breve, ele vai ter algum tipo de correção. Você bota ali mais 10%. Se ele corrigir mais, você vai botando mais 10% e vai fazendo esses aportes aos poucos, né? Fazendo um preço médio, que é muito melhor do que você entrar 100% de uma vez em um ativo e daí depois ele dá uma correção grande. Além de você não ter capital para comprar mais embaixo, você está perdendo dinheiro, certo? Então, sempre interessante ter um pouco de capital de reserva, tá, galera? Número 11, então, sempre tenha um capital de oportunidade, tá? Isso está muito amarrado com o que a gente acabou de falar, pessoal. É extremamente importante você ter dinheiro para aproveitar as correções que o mercado te dá e você acaba se tornando um trader muito mais eficiente quando você tem uma parte do seu capital em dinheiro, tá? Porque você está preparado para qualquer cenário que o mercado te apresentar. Se ele subir, bacana, você está posicionado e você tem uma parte em dinheiro. Se ele cair, legal também, porque você tem dinheiro para aproveitar boas oportunidades de comprar ativos que você gostaria em um melhor preço, certo? Então eu gosto de deixar no meu capital de 10 a aproximadamente 30% em stablecoins, certo? E eu vou variando esse número, né? Se o mercado está muito esticado, começou a subir muito, eu começo a realizar um pouco de lucro e deixar uma parte em dólares para caso ele tenha uma correção, eu consiga comprar ativos mais barato. Agora, se o mercado corrigiu muito,
essa é a hora que eu vou drenar boa parte desse meu capital de dólares, né? Eu vou entrar nessas posições e vou ficar com apenas uma pequena parte em dólar. Então isso aqui é muito importante, tá? Não deixe de ressaltar o quanto é isso importante, e eu mesmo comecei a operar muito melhor quando você tem uma parte em dinheiro, porque daí mesmo se o mercado cai, você não fica tão preocupado, você tem dinheiro, você tem bala ali, né, na agulha para aproveitar dessas oportunidades. Número 12, então, são que as moedas que seguram melhor em momentos de correção tendem a performar melhor na próxima fase de alta, certo? Então isso aqui é algo que você vai perceber depois que você tiver há muito tempo no mercado, mas sempre que a gente tem uma grande correção, né, onde tudo caiu bastante, as criptomoedas que ou corrigiram menos, né, caíram só um pouco, ou então que corrigiram bastante, mas foram as que se recuperaram mais forte, provavelmente numa próxima pernada de alta vão ser as que vão performar melhor, certo? Porque isso indica que tem muito interesse comprador ao redor daquela moeda, né? Ela caiu bastante, mas na mesma hora, no mesmo dia, a galera já foi lá e já recomprou essa moeda, ou então ela nem caiu tanto, porque não tinha muitas pessoas interessadas em vender deste token, certo? Então isso aqui é um forte indicador de interesse e que pode indicar que essa vai ser a próxima moeda a performar bem em um momento de alta, né? Que ela vai performar melhor do que as outras, porque se uma caiu 30% e ficou lá, ninguém quis comprar, a outra caiu 20% e foi recomprada rapidinho, está nos 5% de prejuízo, muito provavelmente essa criptomoeda vai performar melhor em um próximo momento. Número 13, essa aqui é mais uma das coisas que você não deve fazer, que é utilizar de alavancagem, certo? Claro, se você é um trader experiente, se você mexe com isso há muito tempo, se você sabe muito bem o que você está fazendo, sim, vai lá, usa alavancagem, se diverte, de fato dá para fazer muito dinheiro com alavancagem, mas se você não sabe onde você está se metendo, se você é novo nesse mercado, se faz pouco tempo que você trada, que você não se considera experiente o suficiente, cara, não mexa com isso, isso aqui é o segredo para você perder dinheiro e queimar o seu capital, tá? Esse mercado que a gente investe já é um mercado muito volátil, a gente tem as moedas aí que fazem 10, 20, 30 vezes, isso se você comprar a preço spot, né? Comprar a mercado. Você não precisa de alavancagem para ter assimetria nesse mercado. Então muito cuidado com isso, eu vejo muita gente conseguindo quebrar e perder dinheiro no mercado tão altista porque utilizou de alavancagem, certo? Então cuidado com isso e também não vai investir tudo em shitcoins, que nem a gente já falou há algum tempo, que isso também pode te quebrar. Número 14, então, estamos chegando aí quase na última dica já, tá? Mas essa aqui é extremamente importante, que é não opere com emoção, certo? Então não opere enquanto você estiver emocionado, quando você sentir aquele FOMO, você acordou, você viu o mercado todo subindo muito ou caiu muito e você tá preocupado, ou você tá perdendo esse pump, ou você, cara, tô perdendo dinheiro, será que eu vendo agora para não perder mais? Eu compro? Quando você sentir que você está dessa maneira que eu descrevi agora para vocês, não opere. Calma, senta, respira, pensa direitinho, analisa todos os prós e contra daquela decisão que você está prestes a tomar, porque com certeza você vai tomar uma decisão muito melhor se você operar de forma racional do que se você operar de forma emocional, certo? Então quando você vê que você está sentindo muita emoção, que você está com aquele FOMO, né, aquele fear of missing out para entrar numa moeda, calma, respira, repensa, marca pontos de entrada, pontos de saída, porque a grande verdade é que normalmente se você operar quando você estiver baseado em emoção, você vai acabar perdendo dinheiro e vendo que não foi uma decisão tão inteligente lá na frente, certo? Então, não posso estressar o quanto isso é importante. Se você está emocionado, bota como regra. Se eu estou emocionado, se eu estou sentindo aquele FOMO, não opera, senta, se acalma, repensa, e se você, com calma depois, ainda achar que aquela é uma decisão inteligente, aí sim vai lá e toma essa ação. Porque você pode até às vezes acertar a mão, pô, eu tava com o meu instinto, tava certo, eu tinha que ter comprado, mas eu diria que 99% dos casos, a emoção ela não vai te levar à melhor decisão, e sim a uma decisão precipitada, certo? Então, controle emocional, foca no racional. Então chegamos agora à nossa última dica, que eu acredito que é uma das mais importantes, se não a mais importante de todas, que é realizem lucro, tá, galera? Então isso aqui eu senti na pele lá em 2021, foi meu primeiro ano de mercado, meu primeiro ciclo, né? Entrei 2020, 21, chegou no final do ciclo, eu tinha feito mais de 20 vezes no meu portfólio, tava com lucros absurdos, eu já esperava que o mercado iria acabar ali, provavelmente em dezembro, né? E era novembro e eu ainda tava segurando 100% das minhas altcoins, eu não tinha nada realizado
realizado em dólares, né, em Bitcoin, o que for, estava com 100% investido, na hora que o mercado virou, o meu capital de 20 vezes de lucro caiu 50% do dia para noite e os lucros vão todo embora de forma muito rápida, tá? Então é um mercado agressivo, ele não perdoa, você tem que realizar lucros ao longo do caminho. Se você investiu numa moeda, ela fez 2 vezes, ótimo, tira o que você colocou, deixa o lucro correr. Se ela fez 5, 10 vezes, cara, se você não realizou pelo menos um pouco de lucro, você é completamente insano. Eu fazia muito isso e isso daí é o segredo para você devolver tudo para o mercado lá na frente. Então crie o hábito de realizar lucro ao longo do caminho. Viu que subiu bastante? Tira 10%. Tira 20%, vai realizando, tira o que você colocou, porque não tem como perder dinheiro realizando lucro, mas tem sim como entregar tudo de volta se você não realizar. No ciclo passado, todo mundo praticamente que eu conheço que investiu fez muito dinheiro e no final entregou tudo de volta e saiu com quase nada, ou então realmente perdeu dinheiro no fim do mercado, certo? Então essa daqui é extremamente importante. É isso, pessoal, esse era um vídeo que eu tinha ideia de fazer, ele aí um vídeo de 10, 15 minutos com diquinhas rápidas, eu tô olhando aqui agora, já virou um vídeo de quase 1 hora, mas eu acho que são dicas muito valiosas, eu espero que isso aqui te ajude muito nessa sua jornada das altcoins, certo? Eu acho que é muito mais sobre o que você não deve fazer, os erros que você deve evitar de cometer ao longo dessa jornada, erros que eu já passei por isso e por isso que eu trago essas dicas para você, do que o que você deve fazer para acertar, tá? Basicamente qualquer moeda que você investiu agora está te entregando ótimos retornos, tudo vai subir, o difícil mesmo é você ficar com esses lucros e conseguir, né, estar posicionado nas moedas que vão performar melhor. Então essa aula foi muito mais sobre o que você não deve fazer do que o que você deve fazer, e é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, destrói o like aí embaixo, se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho, toda semana a gente está trazendo conteúdos aí sobre altcoins, sobre DeFi, sobre espaço de criptomoedas, e a gente também está fazendo lives semanais aqui, toda terça e sexta agora, às 7 horas da noite, certo, pessoal? Então é isso, grande abraço, fico por aqui, até uma próxima e valeu!